Pro mundo! Estamos de volta. Rascal Web, 15 para as 11. Música, interatividade, informação. Malha Fina, na Rascal Web. Moacir de Souza. Convidado do dia. É o nosso convidado de hoje na bancada do programa Malha Fina. Temos o prazer, a honra de receber ele, que é da ONG Rio Mais Feliz Sem Pedofilia, que tem feito um trabalho na região, inclusive participando de inúmeras audiências públicas. Bom, dados da Polícia Federal apontam que no Brasil, apenas 10% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são denunciados e 85% deles acontecem, adivinha onde? Dentro de casa. Pois é, Vlad, é um assunto que realmente muita gente fica assim, mas isso espalha para geral, porque é importantíssimo você se conscientizar sobre essa questão. Lembrando aí que nós estamos no mês de maio, várias e várias coisas acontecem, e tem o Maio Laranja, que inclusive é pra gente reafirmar essa questão. A gravidade apresentada pela essa estatística que o Vlad nos trouxe aí, baseado em números da Polícia Federal, indica que a pedofilia precisa de uma maior discussão no nosso Brasil. A gente não está falando de meninas e adolescentes, não, estamos falando de meninos também. E a Rascal Web e o programa Malha Fina, queiram ou não, está também nessa batalha contra esse tipo de crime. Nosso convidado de hoje é o fundador e presidente da ONG, que é a Organização Não Governamental Rio Mais Feliz Sem Pedofilia. Moacir, muito bom dia. O assunto é cascudo, é delicado, mas a gente está aí para passar aí a malha fina e trazer informações, né, Vlad? Bom dia, Moacir Souza, obrigado pela sua presença, amigo, aqui no Malha Fina. Bom dia, Vlad, bom dia, Renato. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Malha Fina. Moacir Luiz de Souza. Esse foi o Luiz. Moacir Luiz de Souza, Okay. Só corrigindo. Ok, então. É um prazer estar aqui nessa bancada na manhã de hoje. O prazer vamos nosso. falar sobre esse mês de combate à exploração sexual de criança e adolescente, mas também dizer que não se combate só no mês de maio. Se combate todo dia. Todo dia. Verdade. Você é nordestino, né? Sou pernambucano. O sotaque tá lá, né, amigo? 32 anos que de Sudeste, mas o sotaque ainda, tá lá. ainda persiste. Mas é legal, eu sou um admirador de sotaques, tá? Não se preocupe, eu acho genial o Brasil ter essa diversidade de sotaques. Ô Moacir, pra começar, o que é a Rio Mais Feliz Sem Pedofilia? A Rio Mais Feliz Sem Pedofilia, ela nasceu em 2011, né, num momento muito difícil da minha vida, onde eu tive um ente querido abusado na cidade de Barra Mansa. E uma noite eu pensando com a minha esposa que nome a gente daria para a nossa entidade que a gente estava planejando criar para combater esse mal. Então, quando veio assim, Rio Mais Feliz Sem Pedofilia, a gente viu que encaixava naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pretende, né? E a Rio Mais Feliz, ao longo desses anos, ela tem feito alguns trabalhos, como audiências públicas. Só aqui em Angra dos Reis foram 4 audiências públicas, 3 em Resende. Agora estamos indo para Mangaratiba, né? Que dia 20 ou dia 21, o Parlamento de Mangaratiba vai estar instituindo a lei Maio Laranja. Que legal. Que é muito importante, porque é o seguinte: só quem sabe o que é a dor de ter um ente abusado é quem sente. E eu, para não virar um criminoso, eu preferi o caminho da luta, o caminho do esclarecimento. Eu vou na escola, por exemplo, eu sou conselheiro na escola onde meus filhos estudam, minha filha, que é a caçula hoje. Então, eu vou lá e converso com a direção abre espaço, a gente fala sobre a causa. Eu acho que isso tem que envolver toda a sociedade, entendeu, Vlad? Entendi. E quando você diz assim, para eu não virar um criminoso, eu optei por esse outro caminho. Quando você fala isso, é porque a vontade que dá é de ir lá pegar o pedófilo e acabar com a raça dele, né? Sim. Eu passei 3 anos lutando, foi passeata, manifestação, panfletagem.
foi muita luta para botar ele na cadeia, porque o delegado falou assim: Moacir, não adianta a gente fazer o inquérito aqui frouxo e prender ele, porque vem um advogado de porta de cadeia e solta ele. Certo. Então demorou 3 anos, precisou de outras crianças ser abusadas. Para se ter uma ideia, ele, quando foi preso em flagrante, foi por 6 crianças. Nossa. 6 crianças. Nossa. Né? Aí o delegado fez a diligência com a promotora pública e ali prendeu ele com drogas, com armas. Nossa. Né? Ele, além de abusar das crianças, ele também as drogava. Nossa. E a preferência dele era por menino. Né? É. Ele era um treinador de futebol, né? Que naquela ocasião, em 2011, o governo do estado tinha o projeto Sudeste Informa, né? E eu fui vencido, a minha família me convenceu que as minhas crianças, tinha 3 filhos lá, tinha 2 meninas e um menino no programa, que estava seguro, e não estava. Ele, costumazmente, ele conseguiu fazer o crime contra o meu ente, e ficou muito complicado para mim, porque logo em seguida eles politizaram. Porque o cara era a indicação de um deputado estadual. Então o deputado, para se livrar da responsabilidade de ter indicado ele para o projeto, mesmo sabendo que ele era um pedófilo, jogou em cima de mim, dizendo que eu tinha criado o fato. Isso foi muito complicado, foi muito difícil. Eu posso dizer para vocês que eu costumo dizer que eu fui no inferno de sexta para terça-feira, de uma semana para outra, fui no inferno 2 vezes e retornei. Mas acho, inclusive, que você optou muito bem. Muito bem. Porque se você parte para cima do pedófilo, você talvez resolvesse uma única situação. E quando você optou pela ONG, você está resolvendo milhares de situações. Então a sua opção foi genial. Renato. Isso a gente aproveita para destacar. Tá certo que é um crime, você fica com a cabeça quente, quem não fica. E o caminho que você tomou, procurar a autoridade policial, é o caminho correto. E foi mais além. Fazer desse caso, é o que se diz no popular, pegar do limão e fazer a limonada. Você tem levado aí não só através da ONG, Rio Mais Feliz Sem Pedofilia, para outros municípios você conseguiu fazer avançar. Nesse momento a gente aproveita aqui, o Moacir e também Vlad, vamos passar o Leozinho aqui, som está aqui passando aqui pelo nosso Instagram, ele está dizendo que Deus deve abençoar todos aí, obrigado, e ele está dizendo aqui que a esposa dele trabalha num projeto Não Me Toca, e ele está levando aqui. Valeu, Leozinho. O Moacir, eles estão dizendo, muita gente mandando parabéns aqui para você, e mais do que isso, grifando, várias pessoas que ficaram até um pouco sensibilizadas, dizendo aqui, pai é uma coisa muito corajosa, pai é muito forte, e eles têm orgulho desse gesto que você tomou. Isso é legal, um tributo aqui, e mais do que isso, aí a gente avança. Quando você tem ido nesses municípios, ou até mesmo aqui em Angra dos Reis, onde você mora, onde você atua, vários outros pais devem se aproximar depois da palestra, ou depois e contar esses casos. E esse é o momento do ombro amigo, né? No começo eu sofria muito, porque quando chegava uma pessoa e fazia relatos para mim do que tinha passado na vida delas, eu sofria muito. Hoje eu já estou mais acostumado. Não quer dizer que eu não me abale. Muito bem, isso que eu ia falar. Eu tenho um caso de uma amiga na cidade de Barra Mansa, que eu dei uma carona para ela, e ela já de idade, enfermeira e tal, ela falou para mim, olha, Moacir, obrigado aí por você estar nessa luta e tal, é muito bom, porque ela foi abusada pelo tio dela, dos 6 aos 12 anos. O pai dela faleceu, aí a mãe, para poder trabalhar, deixava as crianças com a irmã. E o indivíduo, ele, à noite, quando escurecia, ele abusava dela. Ela falando para mim, eu nunca vou esquecer, ela disse que o pior terror da vida dela era quando começava a anoitecer. Ela me relatou que ela chegou a trocar de lugar com a prima. Entendeu? Então, muitos casos, homens já de idade, já veio a relatar comigo o que sofreu do avô, do próprio avô, né? Homens de cabeça branca, entende?
já de idade, e isso é uma ferida que não passa. É verdade. E, Moacir, um detalhe importante em nível de estatísticas é que a grande maioria dos abusos é cometida por parentes e amigos. Ou seja, é por pessoas que os pais confiam. Né? O pai e a mãe confiam no parente, o pai e a mãe confiam naquela outra pessoa, mesmo sem ser parente, e é ali que está a maioria dos abusos. Né? 75%, Olha segundo só. a Polícia Federal, acontece dentro de casa ou com pessoas próximas. Exato. Eu tenho falado muito quando eu vou conversar e quando eu dou entrevista, quando eu estou numa ocasião falando sobre a causa, sobre a importância da observação da criança. Observação. A criança muito quieta, a criança muito revoltada, observe melhor que vai ter coisa aí. Aqui em Angra dos Reis, a gente tem encontrado alguns casos e o mais triste possível, o mais triste que existe é ver a família querendo jogar para debaixo do tapete. Eu tenho arrumado muita encrenca por aí afora quando eu digo que temos que denunciar. Certo. Porque quem cala consente. Isso. Se eu posso ser amigo da pessoa, mas se eu tiver um relato de uma criança que está sendo abusada, eu não vou ter dúvida, eu vou ter que procurar os meios para denunciar, para aquela criança ser socorrida. A palavra é socorrida, porque é muito difícil, é muito complicado. A criança não tem capacidade de resolver isso, gente. Ela tem que ser socorrida mesmo. Perfeito. Agora, por que as famílias não denunciam ainda, hein? É por vergonha? É por dependência financeira do próprio abusador, né? Que é ele que mantém, que provém aquela família toda ali? Tem disso, né? Muito bem colocada a sua pergunta. Muitas vezes pela vergonha. Pela vergonha, então a família fica ali, encobre e a coisa passa. E a questão do mantenedor da criança, da família, é muito complicado, muito complicado. Numa ocasião, numa audiência pública, eu não vou citar a cidade, um cidadão que estava na mesa conosco, debatendo a causa, ele veio a fazer uma colocação defendendo esse mantedor, porque a família precisa, então isso é muito complicado. Certo. Outro assunto que eu gostaria de abordar nessa manhã é a questão das casas-abrigos. Certo. Aqui em Angra. Aqui em Angra. No ano passado, no mês de maio, eu solicitei uma audiência pública na Câmara Municipal e eles tentaram de tudo para que não acontecesse a audiência pública, porque eu ia solicitar, durante a audiência, uma CPMI. Uma CPI para a gente ir mais profundo no caso da Casa Abrigo. Né? Mas, infelizmente, eu passei mal na audiência. Eu saí numa ambulância do SAMU, dia 30 de maio, então eu não participei daquela audiência, porque eu costumo dizer que a macumba foi boa. A macumba foi boa, porque me tirou do circuito. Não, a gente fica nervoso, né, cara? A gente fica abalado mesmo. Pico de pressão. Eu já passei, na minha vida profissional, por várias questões que envolvem isso. E agora, recentemente, com essa história lá do Rio Grande do Sul, surgiu mais um dado nos abrigos. Que você falou do abrigo oficial de criança, adolescente. Lá, num abrigo, ou aqui em Angra, ou qualquer cidade, quando uma família tem lá seu menino, sua menina, a família está completamente desajustada. Muitas vezes um lençol separando uma família da outra. O cara estica um lençol. Por que não um cobertor? Porque está frio. Então, aquilo acontece e é muito difícil. E as pessoas, muitas vezes, têm uma dificuldade muito grande de entender que aquilo pode estar acontecendo. Seja através de uma pessoa próxima, seja através de um estranho, mas geralmente de uma pessoa próxima à família. Sim, isso aí é muito grave. Por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, do abrigo. Segundo relatos, um senhor de 80 e poucos anos. Né? E aí as pessoas, não, porque tem 80 e poucos anos. O pedófilo, eu costumo dizer que o pedófilo não tem cara, o pedófilo não tem idade. Correto. Aqui, para vocês terem uma ideia, se o pedófilo pegar 30 anos de cadeia, quando ele sair da cadeia, a primeira coisa que ele vai pensar é procurar uma vítima. Então não tem idade. Certo. Não tem idade. Quantos presos
que a Polícia Federal tem feito Brasil afora, de pedófilo na internet. Muito. Na internet. Tem operações específicas. O doutor Cleito Bezerra, o delegado federal, doutor Cleito Bezerra, criador da ONG Federal Kids, ele criou essa ONG porque ele foi transferido do departamento narcótico para investigação de crime cibernético sobre criança e adolescente. Ele, de tanto ver as barbáries, ele se sensibilizou e criou a Federal Kids para lutar pela causa. Ele virou um militante, um ativista da causa. Para você ter uma ideia, ele, na palestra dele, ele costuma passar relatos e filme muito forte. Um desses filmes, um pai, que a mulher estava esperando um bebê, um pai se comunicando com o outro, procurando saber qual a forma que faria para abusar do bebê, sem o bebê sentir dor após o nascimento do bebê. Isso é muito forte. Cara, é o fim da humanidade, tá? O fim da humanidade. Vamos deixar claro aqui 2 pontos. Primeiro, que estamos tratando e citando abrigos. Não são todos os abrigos, tá? Claro. Vamos deixar isso bem claro. Outra que o Moacir citou aqui, sobre professores de esporte. Também não são todos. A gente conhece excelentes professores, né? Excelentes pessoas. Mas esse fato da pedofilia é recorrente, né? Com professores e com abrigos. Não quer dizer que sejam todos. Isso tem que ficar bem claro. Isso nesse sentido aqui no nosso Instagram e também aqui no meu WhatsApp pessoal, algumas professoras estão colocando aqui o seguinte: é muito importante quem lida com criança observar o comportamento em sala de aula. Infelizmente, essa professora já pôde observar e encaminhar as autoridades competentes e, graças a Deus, as situações foram resolvidas. O olhar que a criança fica dentro da escola 4 horas e convivendo ali com o professor. Tem uma outra pessoa aqui que ele falou aqui, infelizmente, o pai, o tio, o avô, o padrasto e por aí vai, ele molesta a criança. E muitas vezes a mãe ou a pessoa que está ali cuidando não imagina que isso que é tão fora da nossa realidade. Agora, na cabeça do pedófilo, não. É a oportunidade. É oportunidade. Esse é o grande diferença. E aqui tem uma pessoa aqui que ela está falando aqui. O pedófilo, muitas vezes, é o mais bonzinho ali do lado. Vem disfarçado, amigo. Vem disfarçado. Eles são bons em disfarce. Bons, Tem que ter um olhar clínico para isso, né, ô Moacir? E daí, onde a Polícia Federal entra nessa história, a Polícia Civil entra também, porque a Polícia Judiciária, a PM, porque é a autoridade policial do Estado que está lá para combater esses caras. Isso é crime, gente. Isso é crime. Moacir. É um crime muito horroroso, né? Horroroso. Dos piores. Porque, assim, eu estava sábado falando lá na escola, no CIEP do Oreal, e a diretora da escola citou um fato que eu fiquei assim, meu Deus, quer dizer, eu não paro de me surpreender. Qual foi? Né? Qual foi o fato? Que um parente dela, né, foi abusada pelo avô. Não tem idade. Pedófilo não tem idade. Né? Exato. Pelo avô. Então, assim, como o Renato citou e você também, é uma coisa impressionante a maneira de como eles agem. Eles têm uma artimanha muito pesada para isso. Agora, eu quero ressaltar aqui, em relação a treinadores de futebol, não é só treinadores de futebol. Nós temos o exemplo da Joana Maranhão, uma nadadora famosa. Campeã. Isso. Né? Ela teve coragem de denunciar. A mídia denunciar. Aproveitar a imagem dela exposta devido às vitórias que ela conquistou e realmente ela veio a público e denunciou geral. E ela hoje levantou a bandeira. Exato. E hoje ela é uma ativista da causa. Sem dúvida. Né? Teve um caso lá em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que eram jovens, promissores jogadores de vôlei. Não, nos Estados Unidos é recorrente. Então, assim, é bom ressaltar isso. Que não é só escolinha de futebol, são todas. É claro. Que, como você citou, tem homens sérios. Profissionais que querem realmente, são comprometidos com o esporte. E a pedofilia está em todos os esportes, em todos os setores da sociedade, tá? Isso é algo que realmente está em todos os canais. É o mal fazendo a maldade de forma disfarçada. Sim. Agora, a gente tem essa responsabilidade de divulgar, de alertar os pais.
os responsáveis, né? Eu vou citar aqui um pouco o caso de Resende. Quando nós fomos a Resende pela primeira vez, eu conversei com o vereador e o vereador falou assim, eu vou fazer essa audiência pública aqui. E conversando com ele, uma assessora dele lá no canto da parede, de imediato ela começou a chorar. Olha só. Ela começou a chorar e falou assim, poxa, obrigado, seu Moacir, por o senhor estar conversando sobre isso, porque eu fui vítima, né? Eu fui abusada pelo meu padrasto. Sim, sim. E o pior é que a minha mãe não acreditava. Né? Exatamente. A minha mãe não acreditava. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes. As mães estão apaixonadas. E aí ou dependentes do abusador. Desqualifica a denúncia da criança. E aí imagina o transtorno que essa criança passa a sofrer. Exato. Pro resto da vida. Então, lá em Resende nós fizemos a primeira audiência pública com a presença do Dr. Cleito Bezerra. Aí Resende já realizou 2 corridas Federal Kids. Das 3 audiências públicas que nós realizamos em Resende, a primeira foi muito positiva. Por quê? Porque a gente debate muito, Vade e Renato, a questão da criança, quando você faz a denúncia, a criança passar por diversos órgãos. Delegacia, depois é o IML, e lá vai. Para a criança não é fácil isso. E para os pais. Também não. É muito terrível. Muito. Eu passei por isso. Uhum. Então, tipo assim, lá em Resende chegamos a um consenso que unificar esses órgãos é a melhor. É a melhor solução. Melhor solução. Claro. E unificou. Bom, estamos ao vivo com o Moacir Luiz. O Moacir Luiz. Eu gosto do Luiz e a gente cortou, tiramos o Luiz. Estamos em nome do Supermercado Pressótimo de Jacuecanga, Prado Motors do Parque das Palmeiras e Só Diesel Bosch aqui na Praia do Anil. A gente ia falar com o Moacir, Renato, sobre a Federal Kids, mas ele já falou tudo aí. Já passou. Pulamos essa pergunta. Vamos para a próxima. Dia 18 depois de amanhã é o Dia Nacional. Ou é amanhã? Você falou que amanhã é 17, então? Amanhã é 18, não? Não, hoje é 16. Hoje é 16, então, hoje é quinta-feira. Então tá bom. Me perdoe. Segue o calendário. Segue o calendário, vai, Renato. Dia 18 é o Dia Nacional. Isso. Né? Por que esse dia? Esse dia ele foi instituído ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Olha quanto tempo tem. Lá em 96. Olha só. Em alusão a uma menina capixaba, chamada Araceli, que foi drogada, torturada e abusada por jovens da sociedade capixaba naquela época. E até hoje nenhum deles foram punidos. Eles envelheceram sem punição. Eram filhos de militares, de altas patentes, né? E aí ficou por isso mesmo. Só que hoje a Araceli, ela é um símbolo dessa luta. Uhum. É bom a gente estar sempre colocando esse fato para as pessoas saberem o porquê dessa data, 18 de maio, tão simbólica. Uhum, uhum. Nesse sentido, Moacir, a gente volta aqui para o nosso Instagram, muita gente passando por aqui, aí estão vários professores, inclusive no meu WhatsApp pessoal também, a Elisângela Barbosa também está por aqui, a Sayonara, que inclusive mandando aí um beijo aí, a sua esposa, o Serjão passando por aqui, a Ana Rosa, a Gláucia, o Iago e por aí vai. Tem certas questões que o pessoal, mas esse assunto é muito árido. Não, faz parte da nossa sociedade, não é só a sociedade positiva, tem esse lado negativo. E muitas vezes é uma ferida que está dentro da família que as pessoas não querem mexer. Por isso veio o dia 18, o caso da Araceli lá do Espírito Santo, para marcar, e tem inclusive o mês inteiro, mas não se esgota, acabou o mês, parou. Não, muito pelo contrário, vai continuar o trabalho. E outro detalhe aqui, que teve um senhor que falou aqui, como fazer uma denúncia. A pessoa sabe, mas muitas vezes é um segundo casamento, a filha ou o filho fala com a mãe ou com a madrasta e eles não entendem. Onde essa pessoa deve ir para fazer uma denúncia sobre pedofilia? A denúncia é feita sem você sair de casa. O Disque 100. É muito fundamental e importante o Disque 100. Eu gostaria até de fazer para vocês aqui um pedido para que vocês botem na grade de programação de vocês a divulgação do Disque 100.
Porque Sim. a pessoa de dentro de casa, eu enfrento muito isso. Mas como é que eu vou denunciar sem que eu seja prejudicado? Identificada. É. Uhum. Então, a pessoa vai no telefone, É diz anônimo. que é anônimo, 100%. Né? Essa central, ela atende e a central passa para os órgãos dos municípios. Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, a DEAN é uma parceira nessa luta. Né? Não tenha medo, denuncie. Basta discar 100. Discar 100. 100 foi. Isso. Pronto. O Disque 100 é muito importante. É um equipamento do Ministério dos Direitos Humanos que está a serviço da sociedade. E a sociedade tem que saber usar essas ferramentas. Perfeito. Não é preciso ter medo. E tem um outro dado interessante que a gente pesquisou. Segundo a própria Polícia Federal, a gente manda até um grande abraço, não só ao doutor Cleiton, mas o doutor Cleiton daqui também. A cada hora, 3 crianças são abusadas. E não é criança, 15, 16, não, adolescente. De 1 ano a 5 anos. Então, tem para todo tipo de idade. É um negócio muito grave. E realmente essa campanha que tem sido feita, claro que nesse mês agora tem uma intensividade muito maior, para que as pessoas possam se conscientizar. E Disque 100. Ficou sabendo de um caso? Disque 100. A maioria, assim, a hashtag Maio Laranja vem para isso mesmo, né? Para dar visibilidade a esse assunto, que já é um assunto polêmico, né? É um assunto delicado, é um assunto que destrói famílias. Então, esse Maio Laranja é para causar uma maior visibilidade num assunto tão delicado como esse. Agora, como o Renato disse, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% delas têm entre 1 e 5 anos. Ou seja, os menores são os que sofrem mais, né, Moacir? Totalmente indefeso. Uma criança de 1 ano. É por isso, pela própria incapacidade de defesa. Perfeito. Porque o maiorzinho ainda pode chegar e falar e contar, mas o pequenininho é muito difícil fazer isso. Sim, no caso da minha família, a minha criança tinha 11 anos. Pré-adolescente. Mesmo já. assim, ele levou um dia. Ele levou um dia para contar. Né? E o abusador, e é muito deles, usa de violência. Esse andava armado. Quando as crianças contavam para os pais, ele invadia a casa dos pais das crianças e dizia: se me denunciar, eu mato. Né? E eu não tive outra alternativa. Assim, na delegacia de polícia 90 DP em Barra Mansa, foi muito assim traumático a minha estada lá. E um agente um escrivão da delegacia, ele batendo na máquina, no computador, o caso, de repente ele virou para mim e falou assim: amigo, em homenagem ao meu pai que não está mais aqui, que era um pernambucano igual a você, se você sair dessa casa de lei aqui e querer tomar as providências do que eu sei que seu coração pede, faça. Eu não vou fazer nada. Mas faça para esse camarada nem a cinza dele aparecer. E outra coisa, não fale para ninguém, nem para sua esposa, porque hoje ela é sua, amanhã ela pode não ser. Perfeito. Aí virou e continuou trabalhando, não falou mais nada. E ali eu botei na minha cabeça, na minha consciência, que o caminho que eu tinha que tomar era realmente o caminho de luta. Caminho de luta, da justiça. Foi doído. Não vou mentir para vocês, não. Foi muito dolorido, foi muito sacrificado. A minha esposa, a Sayonara, ela sabe disso. Quantas noites a gente chorou. Quantas noites. Posso imaginar. A gente tem esses momentos aqui do Malha Fina, que são momentos que nós trazemos a realidade nua e crua. Exato. Para as pessoas entenderem a gravidade da pedofilia. Várias pessoas aqui elogiando como você está colocando aqui, depois a gente pode até dar uma olhada em outras coisas mais pessoais que estão falando, mas guarda aí, é Disque 100. Essa é a porta para você agir. E tem uma pessoa aqui, uma professora, ela deu a ideia aqui de tentar, Moacir, junto com os órgãos competentes ou nessas audiências, esse material que você está fazendo aí, para que as escolas, a própria família, as igrejas, a sociedade em geral, quebre alguns tabus e converse com as crianças para evitar
de alguém, ou o titiozinho, ou outro professor, ou qualquer outra coisa, mexer nas partes íntimas, que às vezes a criança não tem aquela manha ainda que aquilo é um crime, que aquilo é um problema. Tentar avançar um pouco mais nesse diálogo, que existem tabus religiosos, existem tabus sociais, e a pessoa tem que saber que tem que comentar com a criança, porque hoje em dia, infelizmente, ninguém sabe em que esquina que vai dar de cara com um doente desse aí, que isso é uma doença, um crime desse não tem justificativa. Sim, é muito importante, inclusive aqui, depois eu vou deixar com vocês aqui. Sim, por favor. Fala sobre isso, levar para a sala de aula esse assunto, conversar com as crianças, que o corpo da criança é uma parte sagrada, sabe? Então é fundamental. Quando eu falo nas escolas que é importante que haja essa abertura para a gente falar sobre isso, eu falo com muita propriedade. A esposa do Leozinho, ela faz um trabalho muito bacana. Esse que participou aqui do Instagram. Sim. Faz um trabalho muito bacana. Ela se elegeu conselheira tutelar. Eu apoiei ela. Assim, vou te apoiar só pelo trabalho que você... Porque eu já conheço ela. Ela antes dela ser conselheira, ela já ia nas escolas com material, conversar com as crianças. O projeto dela Não Me Toca é muito bacana. É muito bacana e interessante. Agora, só que numa sociedade preconceituosa, Pois é. muito preconceituosa, é muito difícil. Muito difícil. Famílias com tabus enormes dentro de casa. Isso realmente tem que ir para a escola. A escola é o grande vetor de transformação da sociedade, né? Muitas famílias nem conversam sobre isso. Muitos pais e mães têm até vergonha de falar sobre esse assunto e outros assuntos sexuais também com seus filhos, com suas crianças. Onde que essas crianças vão aprender então sobre isso, se não na escola, Moacir? Sim, isso é fundamental, que se abra a mente das pessoas. Pois é. Tem que ter uma abertura de mente e a capacidade, tem que ter abrir a mente e ter capacidade de absorver. A gente ouve assim, não, isso aí é coisa da educação familiar, é a família que tem que educar a criança. Amigo, amiga, a família nem fala sobre isso. Nem fala. Nem fala, a família tem vergonha de conversar sobre isso. Como é que a família pode instruir uma criança com um assunto tão delicado e importante como esse? Muitas vezes é impossível. Só a escola para salvar essa criança, pô. Só a escola. E muitas vezes eu converso com o pessoal da escola, com professores, com pedagogas, é que muitos deles ficam refém da família. A família não quer denunciar. E outra coisa também muito séria, muitos profissionais de educação deixam de fazer a denúncia por causa da burocracia do Estado. Também tem isso. O tempo que ele leva, que vai ficar achando de ser chamado em delegacia, no Ministério Público, para falar sobre o caso. Enquanto isso, o pedófilo continua solto e aí as ameaças... Exatamente. Né? Por exemplo, acontecem. Eu levei 3 anos, olha só, fazendo panfletagem, fazendo manifestação. Olha a luta. É uma luta, né? mesmo. Para chegar a esse cara ser punido. Imagina se eu não fizesse nada. Se eu cruzasse os braços. E depois eu vim embora para Angra. Porque eu não aguentava mais de ver a minha esposa. A gente não mudou do bairro. Continuou no bairro onde o pedófilo morava. E ela, quando encontrava com ele, na rua, ela ia para cima dele. Imagina. Ela ia para cima dele. Então nós nos mudamos para cá para aliviar a tensão. Para aliviar a tensão. Mas não alivia, porque as consequências é pro fim da vida. É pro fim da vida. Então, você acha que eu queria estar mexendo com isso? Eu não queria. Eu gostaria que a sociedade não tivesse problemas como esse. Pois é. Assim, eu quero fazer um relato para vocês aqui. Pois não. Que eu fiquei por mais de 10 anos inelegível. Porque eu provoquei isso para dizer que a minha luta, que essa causa, ela não tem política. Não tem política partidária. Então, foi um problema que eu arrumei com a justiça eleitoral tremendo. Mas eu fui obrigado a fazer. Porque na medida que o caso aconteceu, era real, era fato real, e aí eles politizaram dizendo que eu tinha criado para me promover politicamente, jamais. Quem me conhece sabe do meu carinho e o meu caráter que eu tenho na sociedade e com meus filhos. Então, foi muito dolorido. Assim, eu ter ficado inelegível para provocar
né, uma discussão sobre isso. Sobre isso. Porque eu vou fazer de um fato tão grave como esse uma bandeira política? Não existe. Não existe. Moacir, Vlad, ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aqui, muita gente comentando, vários estão pedindo para não se identificar aqui no WhatsApp, eu conheço as pessoas, respeito, e mandar aqui um abraço grande, Pedro Garrido aqui passando por aqui também. Agora, Moacir, ficou claro aqui para algumas pessoas que precisa ter um apoio psicológico, não só para a família, mas como para a vítima também. Pergunta, nessa andança, essa experiência que você, com muita emoção, colocou aqui, teve esse momento para vocês, a ONG Rio Mais Feliz Sem Pedofilia, tem buscado isso nessas audiências, para que a gente sabe que não tem psicólogo praticamente no município, aqui em Angra tem pouquíssimos, a rede pública menos ainda, porque precisa de um apoio, que senão acontece, teve um caso de uma senhora aqui que falou, infelizmente aconteceu tanta coisa que a menina foi a óbito, ela se suicidou. Acontece muito caso como esse. Então são casos assim, parece um negócio muito complicado, e é mais complicado ainda se a sociedade não se irmanar, dar o braço e bater de frente, né? Sim. Dentro da lei, hein, gente? Dentro da lei. Muitos, é engraçado, né? É cômico, mas é muito sério. Quando eu ia em algumas emissoras dando entrevista e vi numa participação, tem que matar. Tem. Assim, na hora da emoção, dá vontade. Dá. Mas a razão não é isso. A razão. Porque se você for fazer o crime, você primeiro está extinguindo o crime. Porque eu sou da seguinte opinião: matou o criminoso, extinguiu o crime. Né? O criminoso tem que pagar pelo crime que cometeu. Esse é um primeiro ponto. Agora, em relação à questão de psicólogos, eu quero dizer que naquela ocasião, lá na cidade de Barra Mansa, eu não tive apoio nenhum psicológico, nem minha família. Minha família foi zero. Nós recebemos apoio psicológico da Prefeitura de Volta Redonda, cidade vizinha. Né? A Rio Mais Feliz Sem Pedofilia, quando a gente começou a traçar o programa dela, o estatuto dela, a gente ainda tem o sonho ainda de implementar, né, psicólogo dentro da entidade para a gente estar atendendo essas pessoas. Sim. Na parte mais tocante da vida das pessoas, que é o psicológico, certo? Mas infelizmente a gente não conseguiu ainda, não conseguimos atingir esse objetivo, que é equipar a Rio Mais Feliz com advogados, com psicólogos, com assistência social. Mas vai chegar lá, para a gente poder realmente fazer com que chegue nas pessoas que mais precisam, que mais necessitam. Uma coisa é certa, a gente já viu com muito bons olhos aqui a sua presença aqui, pelo menos mexeu com o palheiro aqui, né? E o detalhe é o seguinte, você colocou que Mangaratiba não tinha essa proposta de fazer um trabalho contra a pedofilia. A gente sabe que Mangaratiba não é uma ilha, muito pelo contrário, não está isolado, lá tem problemas sim, que a gente sabe que volta e meia o delegado de lá e o pessoal da 33 que trabalha lá em Mangaratiba nos traz essa informação. E o detalhe é o seguinte, hoje, Mangaratiba, a partir do momento que você começou a fazer esse trabalho, lá a Câmara entendeu que tem que ter esse dia, mostra que pelo menos vai ter mais um município batendo de frente com esse problema seríssimo da sociedade. Né? Sim. O vereador Hugo Grazano, eu conversei com ele se sensibilizou. Eu conversei com mais 2 vereadores sobre essa temática e eu acredito que vai ser aprovado sem problema. Até porque não é um projeto de um vereador, é um projeto de toda uma sociedade. Né? Aqui, eu lamento muito o Angra dos Reis não ter instituído o Maio Laranja ainda. Eu entreguei, na época, até um ex-vereador, na época ele estava no mandato, entreguei o projeto para ele, apresenta esse projeto, vai ser bacana, e ele não apresentou o projeto. E o que eu tenho muito observado em Angra dos Reis, Vlad e meu amigo Renato, é que quando um vereador de Angra ele faz uma audiência pública, ele faz politicamente. Sim. Ele não faz pela causa. Porque, tipo, é o seguinte, por que os vereadores, quando fazem essas audiências públicas, não me convidam?
para ir debater o tema. Não me convida. Eu também não vou. Porque eu não vou ficar aplaudindo. Batendo palma pra maluco. Não tem como. Não tem como. Se fosse uma coisa séria, não. O Moacir Luiz foi o primeiro cara a fazer audiência pública sobre o tema aqui em Angra dos Reis. E é verdade. E das 4 audiências públicas que nós fizemos, não teve um fato concreto que foi realizado pela prefeitura. Impressionante. Entende? Assim, e eu fico muito eu elogio o Rezende, porque Rezende, na primeira audiência pública, o poder público já tomou a iniciativa. Por exemplo, Rezende criou na Câmara Municipal uma comissão permanente para tratar desse caso. Sabe? O vereador que fez a proposição, na época, ele não é mais vereador, mas a comissão existe, permanente. Não vai sair. Não vai sair. Isso é importante. É muito fundamental que um parlamentar ele tenha a ideia que esse projeto que ele está apresentando não é ele. Não é ele, é para a sociedade como um todo. Aí você vê, em Angra ele apresentou a ideia, né, desse projeto para um vereador que sequer engavetaram o projeto do Moacir. Por que será, né, meu amigo? Angra realmente fazendo angrices, né? Uma coisa esquisita mesmo que acontece aqui. Olha, estamos com o Moacir Luiz, da ONG Rio Mais Feliz, sem pedofilia. Estamos em nome do Supermercado Preço Ótimo em Jacuecanga, da Prado Motors no Parque das Palmeiras e da Só Diesel aqui na Praia do Anil. Agora são 11h26, já estamos assim partindo para a reta final da nossa entrevista. E como o Moacir comentou aqui, essa questão psicológica, isso está realmente enraizado na sociedade, é difícil combater isso e nós temos grandes gigantes contra esse combate, né? Vou dar um exemplo aqui clássico e histórico, né? Isso vem de longa data. Agravantes históricos a respeito dessa ideia, né, de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Por exemplo, o livro Lolita. O livro Lolita, que é um best-seller, é um clássico, né, do meu xará, inclusive, Vladimir Nabokov, data de 1955, o livro Lolita, depois virou seriado da Rede Globo, não sei o que, de Anitta, né, há alguns anos. Não é a Anitta do funk agora não, tá, gente? É outra. Né, foi interpretado pelaquela atriz, ela era novinha na época... Mel Lisboa. Mel Lisboa. Filmado em Vassouras. Isso, que agora, inclusive, a Mel fez a Rita Lee, já tá adulta, né? Já quase coroa. A Mel, no caso. Mas na época ela era muito novinha e a Globo fez uma versão disso aí. Eu lembro que era a Mel Lisboa e o ator era o José Maia, se não me engano, que né? Teve problemas e foi retirado. Então, mas voltando ao livro, né, do Nabokov, o livro original dessa história toda, Lolita, de 1955, onde um professor universitário não confiável fica obcecado por uma adolescente de 12 anos, se envolve sexualmente com ela após ele se tornar seu padrasto. É o que o Moacir falou. É uma artimanha, né? O cara casou com a mãe da menina, mas a intenção era a menina. É uma artimanha do mal sendo executada na cara de pau e muitas vezes ninguém percebe isso. Esse livro é um clássico, né? Um best-seller e uma situação, infelizmente, muito comum. Puxando agora para o Brasil, outra questão aqui no Brasil em relação a isso, ou seja, esse imaginário, né, da menina novinha, da criancinha, da garotinha, isso aí é muito complexo lidar com isso, é muito complexo estimular isso. Veja que no Brasil, nós tínhamos uma época em que loiras e morenas dirigiam programas infantis. Vou citar Xuxa, Eliana, Mara Maravilha, todas com roupinhas absurdamente com conotação, né, de estímulo erótico, estímulo sexual, micro-roupas. E as criancinhas dos seus programas, adivinha? Repetiam, compravam aquelas mesmas roupas. Então você tinha dentro da sua casa a sua filha, com 5 anos de idade, com 4 anos de idade, com 7 anos de idade, com 10 anos, vestidas exatamente com aquelas roupas que as louras e morenas se apresentavam nos programas de televisão, em rede aberta de televisão, para milhões em audiência, colocando esse
estereótipo, vou chamar de estereótipo, não que elas sejam abusadoras, não vamos confundir as coisas, tá? Não estou acusando nem Xuxa, nem Eliana, nem Mari, nem ninguém, mas o estereótipo daquele tipo de roupinha para criança, aquele tipo de dancinha, aquela erotização em cima do contexto infantil, não caberia. No entanto, o Brasil é especialista nisso. Quer ver outra? É a dancinha na boquinha da garrafa. Quantas criancinhas não dançavam na boquinha da garrafa nas salas de suas casas e os seus parentes adultos batiam palma e riam, achavam aquilo ali bem legal. E não é legal, gente. Não era legal. Quer outra? O funk de hoje, com altíssima erotização musical, e as crianças fazem o quê? Repetem esse aspecto. Isso, ô Moacir, é uma questão que fica cravado psicologicamente na sociedade. O que fazer para combater esses gigantes, né, dessa disseminação, dessa ideia de que criancinha erotizada? Isso não cabe, amigo. Criança é criança, adulto é adulto. Vamos separar aí as coisas. Claro. Você citou bem a Xuxa, né? A Xuxa foi vítima de abuso. Exato, ainda foi, né? É. A Xuxa foi vítima de abuso. E depois fez um filme onde ela pegava um menino de 12 anos. Depois ela comprou todas as cópias, mas uma ou outra tem ainda por aí. Não, é uma coisa sem comparação. Exato. Né? Agora, realmente, a grande mídia brasileira, ela peca muito. Peca muito quando coloca em suas grades de programação esse tipo de programa. Você está certo. Tudo pela audiência. Você está certo. Tudo pela audiência. Vale tudo. É igual agora as fake news. Né? Agora está se discutindo no mundo inteiro. Essa semana, a Associação Internacional de Radiodifusão fez uma reunião internacional para discutir o tema das Big Tech, etc, etc. Mas já está muito profundo. Já está muito profundo. E a gente não precisa, de maneira nenhuma, de fazer com que essa coisa se propague. Sabe? É importante um espaço como esse de vocês aqui, que vai estar alertando, que vai estar educando. E combatendo. Isso, combatendo essa causa. Não adianta você falar isso para uma emissora chamada Toda Poderosa Rede Globo, porque eu nunca consegui espaço na Rede Globo. Nenhum. Assim, eu tentei na TV Rio Sul diversas vezes falar sobre as audiências públicas, nunca. Não vai. Nunca consegui. Eu fui até lá, a sede da emissora em Resende, não, com exceção da Bandeirante. A TV Bandeirante de Barra Mansa nos deu um apoio tremendo. Tremendo. Em tudo, sabe? Tem que fazer jus à causa, né? Agora, a gente precisa verdadeiramente estar atento. Eu fico muito feliz de ter o Renato como parceiro. Obrigado, né? recíproca verdadeira. Já há algum tempo, né, que eu procuro ele, converso com ele, e agora com você. Espero que seja uma parceria duradoura. Claro. Tá? Vai ser. Essa causa... Eu assino embaixo. Pode contar comigo. Essa cara, causa eu tenho horror à ideia de pedofilia, tá? E acho, inclusive, que o pedófilo tem, sim, que ser preso, encarcerado, porque lá dentro ele vai ver o que é bom pra tosse. Porque nem bandido gosta de pedofilia. Porque o bandido tem esposa, o bandido tem filha. Então, ele tem horror ao pedófilo. Então, pedófilo, você que tá ouvindo a gente aí, saiba que os seus dias estão contados. Uma hora a sua casa cai e você vai ser encarcerado. Aí você vai ver o que é bom pra tosse. Isso é muito importante, que a gente não deixe isso cair no esquecimento. Sabe? É uma luta permanente, é uma luta árdua. Eu não tenho medo de falar também não sobre isso. Eu já estive... eu tenho medo nenhum. Eu medo a porrada mesmo. 3 ou 4 faixas arrancaram da frente da minha casa, falando sobre o tema. Né? E a gente hoje paramos de colocar faixa porque está caro para fazer. Tá caro para fazer, mas a gente não tem medo de debater essa questão. E outra coisa, não temos medo de o parente não querer que a gente denuncie. A gente não podemos nos calar. Isso. Perfeito. Renato Aguiar, estamos na reta final da entrevista, suas perguntas finais. Só dar uma passada aqui, muita gente participando, o pessoal do pautamos aí, vários aí nas redes aí também, o pessoal do Ongra Online passando aqui, Jonas, Adriane,
a PP Brasil e muita gente, pessoas até de fora aqui da nossa região, pessoal lá da Terrinha, lá de Minas que está aqui, achou interessante e ponto, e falando que isso não é só em Pernambuco, não é só no Rio não, em Minas também, isso é no mundo inteiro, gente, infelizmente é no mundo inteiro. O Newton Judes também passando por aqui, muitas pessoas passando, e isso é muito legal. A gente lembra que uma das grandes ferramentas que a gente tem para combater pedofilia, qualquer ação nesse sentido, está ao alcance da tua mão, do teu dedo. Disque 100. A gente falou da DEAN, onde fica a DEAN? Fica ali na 166DP, Rua Doutor Coutinho, é a Delegacia das Mulheres, está ali, 190, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tem a rapaziada lá da PM, do 33, que agora tem uma comandante mulher, que Isso. é mais sensível, a gente já está nos tratativos para ver se ela passa por aqui também. E, em suma, tem várias portas. E não fique com medo, porque esse medo vai fazer com que um trauma pelo resto da tua vida vai ficar na tua cabeça. Primeiro, porque você se escondeu. 2, porque a pessoa que sofreu fica cada vez mais recolhida. Moacir, suas palavras finais. A gente já agradece de antemão a sua presença aqui na nossa bancada. O assunto esclarecedor, importantíssimo para o nosso currículo, inclusive, aqui do Malha Fina, porque o Malha Fina, meu amigo, estamos aqui para isso, tá? Não é um programa. Bater palma pra político, não, vou bater palma para político, não vou bater palma para maluco, não vou bater palma para pedófilo, não, tá? O negócio aqui é mais sério, o buraco aqui é mais embaixo. Moacir, por favor, suas considerações finais da entrevista. Eu quero agradecer profundamente do meu coração ao atendimento que vocês estão dispensando a essa causa, é muito importante. Quero também mandar um abraço para o Dr. Ronaldo Aparecido, Sim. que é delegado hoje lá em Valência, que era na ocasião da 90DP, um homem muito sensível, muito parceiro. Doutor Ronaldo, se o senhor estiver acompanhando o Malha Fina, um grande abraço para o senhor. Para o doutor Cleito Bezerra, doutor Cleito é um parceiro, o amigo Renato teve a oportunidade de entrevistá-lo. E outros parceiros que nós temos nessa luta, né? Tem o doutor Antônio Oliveira, da PUC, né, que participou o ano passado com a gente, né, muito capacitado para debater esse tema. E no mais, eu quero dizer para vocês que a luta continua, o meu coração, ele não vai parar de bater enquanto a gente não tiver resolvido pelo menos uma parte desses problemas que acontecem no Brasil afora. Não é só em Angra, não é só no sul fluminense, não é só no estado do Rio, é no Brasil inteiro e no mundo, tá? Então eu agradeço de coração, um grande abraço para todos vocês, para os ouvintes e telespectadores do Malha Fina. Obrigado. Muito obrigado. Muito Foi obrigado, o Moacir Silva, da ONG Rio Mais Feliz. É verdade, Moacir, é o que eu falei Silva, né? Antes era Souza, agora eu falei Silva, mas não é. É Moacir Luiz, da ONG Rio Mais Feliz.